Sobre fundo grafite, um triângulo branco à esquerda com a palavra graduação, disciplina, plataforma de ingestão e análise de dados. Olá a todos. Pessoal, na semana 7 nós vamos tratar de, de algumas questões relacionadas à integração de dispositivos IoT, né, que envolvem todos os conceitos que nós aprendemos nas semanas anteriores. Tá? O professor Júlio César Estrela usa óculos de grau de armação quadrada, camisa polo azul claro, calça preta e sapatos marrons. No estúdio da Univesp, ele está em pé atrás de um púlpito cinza e manuseia um dispositivo para controlar a apresentação de slides, que aparecem ora em tela cheia, ora como efeito gráfico à direita do docente, em um plano mais aberto do estúdio. Os slides têm fundo vermelho, textos em letras brancas e uma imagem em marca d'água no lado direito. Linhas e pontos luminosos em azul e roxo remetem a uma estética digital. No primeiro slide, o nome da disciplina e o título da aula: Integração de dispositivos IoT, parte 1. Então, vai ser uma sequência de 3 aulas. Tá? Nessa primeira aula eu vou tratar da integração basicamente com o Home Assistant, né, que é uma plataforma middleware que nós discutimos nas aulas anteriores. Tá? E vocês vão verificar em especial o processo de instalação e configuração. Basicamente aqui nesta aula eu vou tratar da instalação e configuração do Home Assistant no ambiente Docker, tá? Embora haja outras formas de instalação e configuração, como já mencionado anteriormente. Tá? Essa instalação e configuração, né, é oriunda de uma instalação que eu fiz na minha residência. Tá? Então vocês vão ver algumas informações relacionadas aos dispositivos que eu tenho no ambiente da minha casa, tá? Especialmente algumas duas televisões. Tá? Mas vocês podem fazer o mesmo teste, né, depois de instalar e configurar o Home Assistant em sua casa também. Tá? É bem interessante. Inclusive, além de ele conseguir obter informações relacionadas aos dispositivos que estão na mesma rede do Home Assistant, como televisão, dispositivos como Sonoff, por exemplo, caso você tenha um, né, ele também consegue identificar o roteador sem fio da sua residência, né, inclusive obter parâmetros de configuração e parâmetros relacionados ao tráfego, né, tráfego de rede, né, entrada e saída de dados. Tá? Então, ele é muito otimizado nesse sentido. Então, a gente vai abordar a instalação do Home Assistant. Eu devo deixar um material em texto ou em vídeo para vocês, como complemento a esta aula, tá? Que vai demonstrar o funcionamento, né, do Home Assistant, de modo que vocês também possam reproduzir. Tá? Então, de modo geral, aqui eu vou mostrar algumas telas, né, e algumas configurações que precisam ser feitas, especialmente relacionadas à instalação. Depois a gente vai passar para a configuração e mostrar a integração do dispositivo. No slide seguinte, o título, roteiro e tópicos organizados em retângulos vermelhos azuis. Instalação do Home Assistant no Docker. Configuração do Home Assistant no Docker. Integração de dispositivos. Bom, como já comentado anteriormente, há diversas maneiras de instalar e configurar o Home Assistant. Tá? Um dos middlewares que nós estudamos na disciplina, além do OpenHub, do OpenRemote e também da plataforma brasileira Dojo, né? Então, as formas principais envolvem, no caso, utilizando um mecanismo de virtualização, utilizar o KVM. Então, para quem tem e deseja fazer essa configuração e instalação no ambiente Linux, não há nenhum problema. Tá? Caso você tenha familiaridade com Linux, né, qualquer versão, Debian, Ubuntu, CentOS, enfim, tá? Ou Fedora, até mesmo Fedora, né, você pode utilizar o KVM. Tá? O próprio site do Home Assistant deixa instruções de como isso pode ser feito. Utilizando o Hyper-V, né, do Windows, e utilizando o VirtualBox. Tá? Além disso, além dessa versão de instalação com a máquina virtual, a gente também pode fazer isso com o Composer Docker. Então, nesta aula eu vou mostrar o processo de instalação e configuração no ambiente Docker, e o material adicional que devo deixar para vocês em texto ou em vídeo. Eu vou demonstrar a instalação e a configuração no ambiente com máquina virtual, tá? Basicamente com o VirtualBox. Então, eu vou deixar esse material pronto para vocês utilizarem na sequência desse vídeo. Também, como já comentado, a gente pode utilizar uma imagem Docker, que é o que nós vamos fazer nessa aula. Tá? Então, todo o processo de instalação ele vai ser feito via linha de comando, né, com base numa imagem Docker. Tá? Então, o que eu assumo aqui? Baseado no que nós já vimos nas aulas anteriores, especialmente o processo de instalação e configuração do Docker. Né? Então, eu assumo que vocês já tenham
o Docker, o ambiente Docker instalado, configurado no Windows, como a gente já mostrou. No caso você tenha no Linux também, vai funcionar da mesma forma, tá? Então, assuma que o Docker esteja instalado para que você consiga prosseguir com a instalação e a configuração. Slide: Instalação do Home Assistant no Docker, com as informações. Há diversas formas de instalar o Home Assistant usando virtualizadores, como KVM, Hyper-V, VirtualBox. Também podemos utilizar uma imagem Docker. O processo de instalação do Home Assistant será feito via de linha de comando, CLI, com base em uma imagem Docker. Você já deve ter o ambiente Docker instalado para que consiga ter o Home Assistant funcionando. Bom, os passos da instalação envolvem primordialmente a criação de um volume, né? Esse volume vai ser uma pasta que vai conter as informações relacionadas à instalação e configuração desse ambiente, né? E depois que criar o volume, a gente vai fazer as configurações do container, tá? Bom, então para criar o volume, a gente vai utilizar um comando, né? Então você tem que abrir aí, por exemplo, o PowerShell ou o CMD do Windows, se estiver no Linux, o terminal, né? E executar esse comando aqui, né? Novo slide com os passos da instalação. Criar um volume Docker, volume create, home assistant, _dat. Configurar o container Docker. Abaixo o seguinte comando. Linha 1, docker run -d barra inversa. Linha 2, name home assistant barra inversa. Linha 3, privileged barra inversa. Linha 4, restart, sinal de igual unless, stopped, barra inversa. Linha 5, p 8123, 8123, barra inversa. Linha 6, v home assistant config, barra config, barra inversa. Linha 7, network, sinal de igual host, barra inversa. Linha 8, ghcr.io barra home assistant barra home assistant stable. Que é o Docker Volume, né? Create Home Assistant, tá? Então eu coloquei esse nome, pode ser qualquer outro nome além desse, tá? Então primeiro a gente cria o volume e depois a gente vai fazer a configuração do container com estas regras, né? Ou cláusulas, tá? Então a gente começa com Docker Run -d para fazer a execução do container. Lembrando que essas configurações, na verdade, precisam estar num arquivo, que é o Dockerfile. Nós também estudamos numa das aulas anteriores. Tá? E você precisa executar esse Dockerfile numa pasta, né? Especialmente para que as configurações funcionem corretamente. Tá? Então, você vai executar o Docker Run, né? Colocar digamos, essas configurações dentro do arquivo, né? Então, pode chamar esse arquivo de Dockerfile e colocar ele numa pasta e fazer a execução depois para que o ambiente funcione corretamente. Tá? Então, nós vamos passar aí o nome, né, do container, que é Home Assistant, tá? Com recursos privilegiados, tá? Uma cláusula que remete a, depois de instalado, ele vai reiniciar. O professor destaca o parâmetro da linha 5, p 8123, 8123, barra inversa. Né, para tornar-se funcional. Tá? Aqui um ponto importante, né, todo container, né, ele é bloqueado para acesso externo. Tá? Então o container, ele, por padrão, ele não consegue receber solicitações e requisições, né, inclusive do próprio host. Tá? Então qualquer container padrão que a gente instala e configura, ele não recebe solicitação externa, a menos que nós determinamos em qual porta que ele vai receber uma requisição externa, né, e para qual porta nós redirecionamos essa requisição internamente. Então o que nós fazemos aqui, na verdade, é fazer um redirecionamento de porta da porta 8123 do host para 8123 do container. Essa porta 8123 é a porta padrão do Home Assistant, então ele vai funcionar e executar nessa porta. Tá? Então quando a gente digitar no browser localhost, 2.8123, ele vai abrir
a página inicial de configuração do Home Assistant, né, e você vai conseguir iniciar as configurações, né, os ajustes, criar uma conta, colocar login, colocar senha e começar os ajustes de configuração com os componentes, né, do Home Assistant. Tá? Passamos com um parâmetro Home Assistant config, /config, tá? Permitindo que esse host consiga receber solicitações de fora, tá? E passando também, né, informação referente a uma imagem base, tá, que nós vamos obter do Docker Hub, tá? Que é a imagem base do Home Assistant. Tá? Então lembra que uma imagem é sempre construída a partir de uma já existente. O que nós fazemos aqui? Nós estamos pegando uma imagem padrão, né, e copiando, né, construindo uma nova imagem com alguns ajustes de configuração, tá, para o nosso ambiente local. Então assim nós temos a imagem completa do Home Assistant localmente. Tá? Essa imagem ela deve dar por volta de mais ou menos 1,5 GB, se eu não estiver enganado, tá? Depois de todo o download ter sido completado. Tá? Então basicamente é isso que envolve a instalação do Home Assistant no ambiente Docker. Tá? Então ele é muito simples, tá? Você não precisa instalar um sistema operacional, fazer as configurações, instalar um servidor web, um banco de dados, enfim. Tudo isso já está pronto nessa imagem, não basta a gente baixar, ajustar as configurações e instalar. Essa é a maneira mais simples, rápida e fácil de instalar o Home Assistant, porém, algumas características, né, algumas funcionalidades não estão previstas nessa versão, por conta da simplicidade, mas estão previstas, por exemplo, na versão do Home Assistant como sistema operacional, na versão Core e na versão Supervised. Se vocês acessarem a página inicial do Home Assistant, especialmente no guia de instalação, vocês vão ver no final da página uma tabela que mostra a comparação entre as formas de instalação do Home Assistant e as diferenças entre elas. Tá? Então essa aqui é uma delas, mas com redução de funcionalidade. Bom, então, resumindo o comando anterior, ele vai fazer a download da imagem Docker, ajustar as configurações e escrever isso no disco do computador de vocês, né? Desktop ou do notebook. Tá? No mesmo slide surge no canto inferior esquerdo o texto. O comando anterior vai fazer download da imagem Docker e ajustar configurações. Bom, então a gente começa configurando o container, né? Depois desse processo de instalação, né? Terminou a instalação, você pode abrir um browser, né, da sua preferência, Firefox, o Chrome, por exemplo, o Opera, Vivaldi, enfim, qualquer browser de sua preferência, e digitar isso aqui, né, na barra de endereços, tá? Localhost, 2.//2.8123, ele vai abrir uma tela inicial, como mostrado na figura a seguir, tá? O docente avança um slide intitulado Configuração do Home Assistant com o conteúdo. Vamos começar a configurar o container do dock do Home Assistant. Acesse a URL do administrador em um browser de sua preferência. Localhost 2.8123. Então, essa é a tela inicial, né, de ajustes de configuração do Home Assistant, considerando que ele já está em execução no ambiente Docker. Tá? Para vocês terem certeza que o Docker está em execução, basta vocês abrirem um terminal, no caso no Windows, o PowerShell, e digitar Docker espaço PS. Né? Então, a gente lista todos os processos, subprocessos de execução do Docker, né, os containers que estão em execução. Então você vai ver lá o nome de uma imagem, né, Home Assistant, né, com um identificador, né, da imagem, né, do container no caso, né, e a hora que aquele processo começou a executar, né, e o quanto tempo que ele está em execução, inclusive. Tá? Então essa é uma forma de verificar se o container está em execução. Claramente ele está em execução se você conseguir acessar digitar o URL e ter essa imagem que eu mostro aqui nesse slide. Tá? Slide com o texto. Ao acessar a URL, você terá uma tela de configuração como abaixo. Na sequência, print da tela inicial do Home Assistant. Cabeçalho, ícone de uma casa ao lado do texto Home Assistant. Texto de introdução. Are you ready to awaken your room? Reclaim your privacy and enjoy a worldwide community of tinkerers. Let's get started by creating a user account.
Abaixe os campos de cadastro, name, username, password, com o ícone de um olho para visualizar a senha criada. Confirm password, também com ícone de um olho. No canto inferior direito, um botão cinza com o comando Create Account. Então, basicamente, aqui nesse passo, ele vai pedir o nome, né, username, senha, né, e confirmação de senha que vocês precisam digitar aqui para ter acesso, né, à próxima página. Tá? Então, eu estou assumindo que isso está numa rede interna, local de vocês. Tá? Caso vocês desejam expor o Home Assistant, né, para receber acesso, né, de fora da casa de vocês, né, fazendo ajustes de configuração no roteador sem fio, né, colocar isso fazer um redirecionamento de portas, tá? Recomendo fortemente que vocês coloquem uma senha bastante forte aqui, né, para evitar problemas de alguém ter acesso à sua rede, né, externamente e começar a ligar, desligar a televisão, acender ou desligar a lâmpada. Tá? Então, um problema de segurança, como nós vimos numa das aulas anteriores, ele sempre aparece, né? Então é uma medida simples, né? Sempre utilizar senhas com letras, números e caracteres especiais, tá? Bom, a próxima tela, né, permite que nós definamos alguns campos, né, como nome, configurar a localização, né? Em seguida a gente consegue ajustar alguns parâmetros, inclusive escolher se você quer enviar ou não dados anônimos para os desenvolvedores, né, para a página do Home Assistant. Tá? Um ponto interessante é que no passo seguinte ele vai detectar automaticamente, né, alguns dispositivos da sua casa. Tá? Então, quase que todos, né, acho que todo mundo deve ter um roteador sem fio em casa, né, ter acesso à internet, tá? Especialmente com fibra ótica, por exemplo, né, ou alguma rede de conectividade, né, e sempre temos um roteador sem fio para permitir que os dispositivos sejam conectados. Celulares, desktops, notebooks, tablets, enfim. Tá? Se a sua televisão estiver conectada, né, uma Smart TV, né, estiver conectada a essa rede sem fio, a esse roteador, né, ou por um cabo, né, então todo roteador tem algumas portas, né, Ethernet, né, J45, né, alguns são 10/100, outros são 10/100/1000. Então, se a sua televisão estiver ligada com um cabo, ou se ela estiver conectada no roteador sem fio, via rede sem fio, tá? Significa que você tem uma rede de dispositivos, tá, conectados numa mesma faixa de IP. E se o Home Assistant estiver também na mesma rede, tá, ele vai conseguir detectar automaticamente esses dispositivos. Tá? Então, ele já tem implementado algumas funcionalidades, né, uma base de informação de centenas de milhares de dispositivos, tá? Muito atualizadas, inclusive, né? Ele consegue identificar informação do dispositivo e coletar essas informações, né? E instalar como plugin, né? Desses dispositivos para que a gente consiga interagir com, por exemplo, com a televisão. Tá? Então vocês vão verificar como é que isso acontece aqui. Em novo slide, os tópicos. 1. Defina os campos de nome, nome de usuário e senha. 2. Configure a sua localização. Use a ferramenta Detectar para obter automaticamente seu fuso horário. 3. Em seguida, você será solicitado a enviar dados de usuários anônimos para o Home Assistant. Escolha quantos desejar. 4. Um ponto interessante é que no passo seguinte, o Home Assistant detectará automaticamente qualquer dispositivo inteligente que já esteja em sua rede. Bom, então antes disso, né, a próxima tela, como eu havia comentado, vocês vão ter que identificar aí o nome da sua localização, tá? Ele consegue identificar automaticamente, né, qual que é o fuso horário, né, de onde você está conectado, tá? Pede que você defina a moeda, enfim, tá? Você pode definir o que você quiser aqui, na verdade, né, mas a gente acaba colocando informações relacionadas aqui ao nosso país, a moeda do país também, tá? No slide seguinte, os tópicos. O Apache Kafka é outra ferramenta altamente escalável baseado em publicação e assinatura. Ocorre o envio de mensagens entre processos, aplicações, servidores, dispositivos/sensores. O Kafka introduz o conceito de partições. Essas partições possuem registros em uma sequência imutável. Só clicar em Next, tá? E o próximo passo, tá, que é o passo em que ele
emite uma tela, né, em que ele começa, sugere alguns dispositivos que já estão na sua rede, tá? O professor avança um slide com uma tela do Home Assistant, na qual há uma lista de dispositivos detectados como integrações. Texto de introdução: Devices and services are represented in Home Assistant as integrations. You can set them up now or do it later from the configuration screen. Dispositivos detectados: UPnP e Samsung. Abaixo o ícone circular azul com 3 pontos seguido da palavra More. No canto inferior direito, botão com o comando Finish. Então, aqui na rede da minha casa, eu tenho 2 televisões, tá? De 50 polegadas, né? As duas são Samsung. E tem um roteador também, ó. Ele consegue detectar o meu roteador sem fio, tá? Então, ele detecta automaticamente esse dispositivo na rede, tá? E com base nessa detecção, você consegue acoplá-los no Home Assistant e depois fazer a mesma coisa que você faz com o controle remoto, né? Ou você consegue também obter informações da rede sem fio. Então, se você tiver, por exemplo, uma lâmpada inteligente, né? De determinada marca, de determinado fabricante, né? E se as bases de informações dessa lâmpada estiverem cadastradas na base do Home Assistant, você vai conseguir interagir com essa lâmpada, inclusive, tá? Particularmente em relação ao Sonoff, que a gente discutiu, né? A gente comentou na disciplina, né? Mas falamos bastante na CON 380, a versão em Docker não permite que nós interagimos diretamente com o Sonoff, né? Por meio do add-on da EULink, tá? Então, essa versão em Docker não permite isso, só vai permitir na versão Supervised Core ou o Home Assistant como sistema operacional, tá? Bom, uma vez identificados esses dispositivos, você pode clicar em cada um deles, né? E você vai ter as informações, né? Vai ter a tela, a próxima tela, né? Com os dispositivos, né, anexados. Você pode iniciar as configurações, tá? Em novo slide, a tela de integração no Home Assistant, com dispositivos e serviços detectados listados em cartões individuais. Samsung 7 Series, Samsung Smart TV, seguido do botão Configure. Archer CH. UPnP/IGD, com um botão de Configure. Samsung 7 Series. DLNA, Digital Media Renderer, com um botão de Configure. Home. Meteorologistic Institute, com um link para 1. Service and 2. Entities. Radio Browser, ícone de um rosto com fones abafadores. Sun, ícone do sol azul. Menu lateral exibe opções como Overview, Energy, Map, Logbook, History, Media, Developer Tools, Settings, Notifications e Test. Botão Add Integration, localizado no canto inferior direito com o ícone de adição. Só clicar em configurações aqui, né? Ele vai pedir para você completar com algumas informações, tá? E depois ele vai aparecer no menu esquerdo, né? Para você conseguir fazer os ajustes, né? E interagir, tá? Então, basicamente, eu consigo fazer aqui na minha televisão, aumentar e diminuir o volume, desligar a televisão, ligar a televisão pelo Home Assistant, tá? Então, ele reproduz quase que todas as funcionalidades do controle remoto, tá? E tem base de informação para várias marcas de TV, inclusive, tá? Então, o que eu tenho conectado na minha casa de dispositivo inteligente, né? Que funcione com a versão do Home Assistant em Docker, são esses, tá? Então, quanto mais dispositivo você tiver, se você estiver utilizando a versão Supervised, que nós vamos mostrar no material adicional, né? Ou a versão do sistema operacional Home Assistant, você vai conseguir conectar muitos, né? Praticamente muitos dispositivos existentes no mercado, tá? Então, basicamente era isso que eu queria discutir nesta aula, né, com vocês, apresentar, né, algumas telas de funcionamento do Home Assistant, né, e como a gente comentou também, ele tem informações, que nós tem uma base, né, de dados que a gente pode extrair informações, né, e fazer análise, né, que é nativo do próprio Home Assistant, né, quer dizer, é o que difere esse middleware, né,
essa plataforma dos outros, né? Se preocupar já com os dados que são gerados dos seus dispositivos, de modo que você possa analisá-los futuramente, tá? Bom, essas são as referências utilizadas para essa aula, tá? No último slide, as referências utilizadas na videoaula: home-assistant.io, hub.docker.com. Reforço novamente, como tem feito nas aulas anteriores, que vocês façam atividade avaliativa, né? Participem dos fóruns, é muito importante, né? E se tiverem dúvidas, procurem os facilitadores. Até mais, pessoal. Sobre fundo branco, 2 retângulos vinho e cinza alternam-se nas laterais. No centro da tela, os créditos em letras pretas. Governo do Estado de São Paulo, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação. Universidade Virtual do Estado de São Paulo, Univesp. Presidente Rodolfo Jardim de Azevedo, diretora acadêmica Simone Telles. Audiodescrição, Núcleo de Acessibilidade Flictis. Roteiro Yara Forastieri, revisão Cláudia Guarnieri, consultoria Sidney Tobias. Narração Thaís Lenk, mixagem Leandro Ribeiro. univesptv.com.br